Boa noite. Boa noite. Bom, estamos aí hoje mais uma vez, né? Hoje a Ellen vai trazer pra gente mais um capítulo, mais uma parte do livro Nosso Lar. Tem sido um estudo muito importante pra gente, porque quem já acompanha já sabe que não é só a leitura do livro Nosso Lar e uma explicação sobre aquele capítulo, é muito profundo, né? Ele traz informações ali de outros livros, né? De outras obras, são estudos muito importantes, né? Pra gente, e é isso, que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento aqui com a Ellen. Vamos fechar os olhos agora, para poder fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de novamente estar aqui na Casa Girassol para receber um pouco mais de aprendizado, auxiliando o nosso desenvolvimento, a nossa evolução moral e espiritual. Que possamos estar abertos tantas palavras que virão para esse aprendizado, quanto aos fluidos energéticos abençoados que a gente possa receber durante o estudo, durante toda a nossa permanência aqui na Casa Girassol. Que sejamos abençoados por todos os movimentos que forem feitos nessa noite de hoje. Agradecemos nosso Pai, os mentores da Casa Girassol, os nossos mentores, que estão sempre nos acompanhando, nos guiando e nos intuindo. Agradeço a presença de cada um que está aqui nessa noite, encarnado e desencarnado. Que estejamos todos prontos para acompanhar o estudo dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite para todos. Todos sejam muito bem-vindos, né? Tem alguém vindo pela primeira vez? Ah, é? Vocês duas? Já são espíritas? Ah, que bom. Aqui na Casa Girassol, primeiro ou só nesse estudo? Primeira vez. Ah, sejam bem-vindas, viu? Você já vem, né? Ah, tá, ótimo. Olha, gente, nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Vocês conhecem? Já leram? Já. Livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, do Chico Xavier. Né? É uma obra importantíssima, porque traz a revelação toda para nós do mundo espiritual, do plano espiritual, da nossa vida após a morte do corpo físico. Então ele vem revelando para nós todos os detalhes, né? Todos os detalhes da vida no plano espiritual. Então esse é o primeiro livro de uma série, que é a série André Luiz, psicografada pelo querido Chico Xavier. É uma obra extremamente segura, né? Como todo o trabalho do nosso amado Chico Xavier, que tanto trouxe benefícios, contribuindo com a doutrina espírita e a base sólida de Allan Kardec. Tá certo? Então, gente, hoje nós vamos continuar aqui o capítulo número 9. Então, está vindo as duas companheiras pela primeira vez. Elas vêm pela primeira vez na casa. Então, nós estamos apresentando o nosso estudo dos capítulos anteriores, está no site, tá? Quem quiser pegar desde o início, né, Thelma? Aí depois conversa com a Thelma. Aí, gente, então nós vamos hoje trabalhar o capítulo 9, dando sequência, né? Porque a gente só vem uma vez ao mês e mesmo assim teve alguns problemas que nós não podemos comparecer anteriormente. E aqui, então, hoje nós vamos falar de um capítulo extremamente importante que se chama Problema de Alimentação. Tem canetinha, Théo? É por aqui, né? As canetas, isso. Ah, tá, menina. Problema de Alimentação, capítulo 9. Aí, por que será que o André Luiz trouxe esse tema, gente? Problema de alimentação. Aí nós vamos ficar pensando, porque
ele já era desencarnado, não é? Ele já tinha partido para o plano espiritual. Ele já tinha perdido o corpo físico e estava, né, no Ministério do Auxílio, como nós falamos na reunião passada. Apresentamos toda a estrutura de serviços, né, de nosso lar, falamos dos 6 ministérios e falamos dos 12 ministros e falamos do governador. Isso está no capítulo anterior. Quem quiser pode pegar lá, e ele é muito importante para a gente conhecer a colônia nosso lar. Hoje, então, ele sai do hospital onde ele estava, já convalescendo, recuperando, mas ainda bastante debilitado, porque ele ficou 8 anos no umbral, não é mesmo? Ele ficou 8 anos no umbral até que fosse resgatado pelo Clarencio e a sua equipe. E foi levado para um hospital. E foi apresentado o ministério que ele estava, porque nosso lar é dividido em 6 ministérios. E o ministério que o André Luiz fazia parte era o Ministério do Auxílio. Já foi tudo isso falado nas reuniões passadas. Nós só estamos dando aqui uma recordada, né? Então, ali ele tinha o parque hospitalar, onde ele foi levado para um hospital, porque ele estava bastante enfermo, né? E saiu do umbral, daquelas regiões tenebrosas, escuras, das regiões inferiores, e foi levado para nosso lar. Lá, então, ficou em um hospital. E ele estava já recuperando, mas ainda debilitado, quando saiu a passeio com o enfermeiro Lísias. Então ele ficou extremamente encantado com o que ele viu na colônia. Ele ficou assim, absorvido por aquelas belezas extraordinárias, aquelas vastas avenidas de nosso lar, todas muito bem cuidadas. Então ele vem relatando para nós em detalhes a matéria do plano espiritual. Porque o plano espiritual também tem matéria. Só que não é a matéria densa como a matéria do plano físico. E aí então ele vem relatando para nós, depois que ele perdeu o corpo físico, ele chega ao plano espiritual com qual corpo mesmo? Ou ele não tem corpo? Pode falar. Perispírito, que é o corpo do espírito. Então o espírito chega ao plano espiritual com o seu perispírito. É o seu corpo espiritual, onde permite, né, a lembrança do corpo físico que ele tinha aqui na Terra. Normalmente a pessoa toma a forma que ele tinha quando encarnado, não é mesmo? Está lá no Livro dos Espíritos. Por isso que, como a Thelma falou, o nosso estudo ele tem que ser globalizado, junto com a obra da codificação. Então, gente, prestem atenção. Ele desencarnou. Quando nós estamos encarnados, como nós estamos aqui agora no plano físico, eu, você, a Thelma, todos nós aqui, encarnados, nós temos o corpo físico, não é isso? Nós temos o perispírito, vou pôr assim para reduzir, tá? Simplificar. E nós temos o espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo. O corpo físico e o perispírito são o quê? Tá certo ou não? Certo. Sim. O corpo físico e o perispírito são matéria. Agora, são matérias em estados diferentes. Então, quando nós desencarnamos, vai chegar a nossa hora, hein? Nós vamos perder o corpo físico. E nós vamos voltar ao mundo dos espíritos, donde apartaram momentaneamente. É assim que está escrito lá no Livro dos Espíritos. Então nós vamos voltar à nossa verdadeira pátria,
Porque a nossa estadia na Terra é provisória e é transitória, é rápida, é passageira. Então nós vamos sair do plano físico e vamos voltar à nossa verdadeira pátria com o nosso perispírito. Então por que nós estamos contando isso? Porque o problema do capítulo 9 se chama problema de alimentação. Quando nós estamos no corpo físico, nós necessitamos alimentar? Sim ou não? Claro. Porque se a gente não comer, nós vamos desfalecer e vamos desencarnar antes do tempo. Porque as nossas células, os nossos órgãos, os nossos tecidos necessitam do alimento grosseiro, do alimento material. Não é mesmo? Nós precisamos alimentar. Senão os nossos órgãos não vão funcionar. Então, partiu para o plano espiritual, nós precisamos alimentar ou não, gente? Não. Falou com veemência. Não precisamos, mas até por certo tempo, né? Ele vai receber o alimento, até perceber que não precisa mais. Isso aí vai depender da evolução do espírito. Porque se for um espírito bastante desmaterializado, vamos falar assim, se for um espírito desapegado já no plano físico, desapegado da matéria, né? Nós estamos falando de sem alimento não, todos nós temos que alimentar, não é isso não. Mas se a pessoa tiver uma cabeça já preparada, por isso nós estamos aqui aprendendo, dentro do conhecimento, dentro das informações da doutrina espírita, para a gente já ir o quê? Acostumando com a ideia. Chegou do lado de lá, vai ser mais fácil. Por isso que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, as informações trazidas dos Espíritos é importantíssima para nós. Porque nós já vamos o quê? Nos educando aqui no plano físico. E quando a gente partir da Terra, a gente já vai mais preparado. Você está entendendo? Por isso que é importante as informações. Elas não são tudo, porque o que vale é, mais do que o espiritismo, é a espiritualidade. Isso está escrito lá no prefácio do livro Nosso Lar, através do Emmanuel. Porque quem traz o prefácio para nós é o nosso Emmanuel. E o Emmanuel já falou, nós precisamos do espiritismo? É claro. Mas nós precisamos mais da espiritualidade. E a espiritualidade você pode ser de qualquer religião, não precisa ser necessariamente espírita. Porque tem muita gente espiritualizada em outras religiões. E às vezes o espírita está mais atrasado e ele conhece mais. Então a importância de colocar em prática as informações que nós estamos recebendo no plano prático da vida, no nosso contato com o nosso semelhante, porque Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queremos que os outros nos façam. Então, o problema da alimentação é esse, porque na hora que você parte para o plano espiritual, daí, Thelma, daí, meus queridos amigos, a importância de se estudar os princípios fundamentais do Espiritismo. Porque os princípios fundamentais do Espiritismo, que nós não vamos ter tempo para falar aqui, você vai estudar ele com calma. Os 15 princípios que são chamados de básicos, que são chamados fundamentais, para você entender a obra de André Luiz. Então, um deles é o perispírito, que é um dos 15 princípios básicos. E para resumir aqui rapidamente, ele tem 7 centros vitais. O perispírito, ele tem 7 centros vitais. E na hora do nosso desencarne, narrado em outros livros da obra de André Luiz, ele fala que vai ser feita uma modificação no centro gástrico do estômago e no centro, qual? Genésico. Boa noite. Boa noite. Porque no centro gástrico vai ter alterações no desencarne, vai ser trabalhada essa região aqui, quando os espíritos narram em detalhes nas obras de André Luiz, no livro Mensageiros, por exemplo,
que vai falar do desencarne, no livro Mensageiros, Missionários da Luz, né? Vai trazer vários casos de desencarne e de processos de acordo com o grau da evolução de cada espírito e da devida assistência na hora do desencarne. Aí ele vai falar que é feito um trabalho na região do gástrico e na região genésica. Por quê? Porque, como a irmã falou, não tem necessidade do espírito comer no plano espiritual. E não tem necessidade no centro genésico da procriação, que é do plano físico. Porque nós temos aqui as gônadas, né? No plano físico, para poder fazer o quê? A procriação, perpetuar a espécie. No plano espiritual não tem isso. Aí a importância de conhecer os centros vitais do perispírito, nos princípios fundamentais do espiritismo, porque você vai estudar todos esses centros, são 7. Centro genésico, centro gástrico, centro cardíaco, centro esplênico, centro laríngeo, centro cerebral e centro coronário. Aí você vai estudar em detalhes isso, mas não é agora o momento apropriado. Por quê? Porque tem um estudo paralelo, que é os princípios fundamentais da doutrina espírita, onde você vai ver com detalhes a riqueza de ensinamentos. Então, gente, o perispírito, ele tem sofre essas modificações na hora do desencarne. E o espírito não precisa se alimentar de mesas lautas. E o que aconteceu nesse capítulo? Aí o Lísias sai com André Luiz para passear. Ele ainda estava recuperando do quarto de hospital. Ele fica encantado com aqueles jardins, aquelas ruas maravilhosas, jardins prodigiosos, é a palavra que ele fala. Com prodígio, um jardim espetaculares. Tudo mais bonito do que na Terra. Se alguém tiver curiosidade, vai lá no Google e entra no Jardim de Versalhes, na França. Lá no Palácio de Versalhes, a gente vai ter uma pequena noção do que é aquelas fontes maravilhosas do plano espiritual, que o André Luiz relata que as águas coloridas zigue-zagueavam e ali aquelas avenidas largas, o belo, o maravilhoso, o espetacular nas obras públicas. Isso será por quê? Porque todos têm direito a usufruir da paz, da harmonia, porque o plano superior, os planos superiores, eles visam o belo, o extraordinário, retratam o interior dos espíritos, diferente, bagunça, desorganização, desordem, só há no umbral, sujeira, né? Aquela desorganização é característica de espíritos inferiores. Mas os espíritos superiores, os espíritos que têm também a hierarquia, que nós vamos ver nesse capítulo, que vai falar do governador de nosso lar, como já foi relatado na reunião passada, que mostramos os 6 ministérios, os 72 ministros e um governador. Então, Lísias vem falando nesse capítulo que o governador, quando ele assumiu esse compromisso com o nosso lar, que é o espírito que mais trabalha, e nas colônias existe um fator que se chama hierarquia, como aqui na Terra também. Só que a hierarquia aqui da Terra, às vezes, não condiz com a moral e com o intelecto. Porque lá no plano espiritual não existe privilégios, como tem na Terra. Lá, o único privilégio que existe lá é o do intelecto e o da moral. Então, para ser um governador, que é um em nosso lar, tem que ter muita bondade, tem que ter o quê? Energia, tem que ter amor e tem que ter sabedoria também, para alcançar um nível tão elevado. E tem a hierarquia, os espíritos que colaboram, tem os operários, tem os enfermeiros e tem também os enfermos que chegam lá, que são socorridos nesses hospitais, né? E que são os únicos que não trabalham. Porque o resto
É como o André Luiz fala nesse capítulo, parece uma colmeia. Aí o André Luiz vira pro Lisas e fala assim, eu estou muito cansado. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Eu estou muito cansado. Aí o Lisas, podemos descansar? Interessante, né, os detalhes. E às vezes a gente lê e não presta atenção. Por isso que é importante o estudo aprofundado. Esse descansar significa o quê? O perispírito dele ainda está convalescendo. Ele ainda está enfermo ainda. Ele não saiu ainda do hospital. Ele não está totalmente recuperado, ele está convalescendo. Você sentiu cansaço, olha para você ver. Sensações e percepções físicas. Né? Aí então, ele pede para descansar, porque o perispírito ainda estava enfermo, né? Ele descansa e nesse momento ele pergunta, como que acontece, né, diante dessas belezas, dessa organização, dessa maravilha, desses jardins, desses prédios públicos extraordinários, como que acontece aqui o sistema de abastecimento? Ele faz essa pergunta para o Lisas. Como é que é abastecido? Por acaso, Lisas, tem aqui um Ministério da Economia? Essa é a pergunta. Aí o Lisas conta a história de tudo que aconteceu. E o governador atual, que já estava lá há muitos anos, teve a maior luta que vocês puderem imaginar, a maior renúncia, o maior sacrifício para retirar dos espíritos antigos de nosso lar a questão da alimentação. Sabe por quê, gente? Os espíritos estavam desencarnando, indo para nosso lar, e até os próprios colaboradores de alguns ministérios. Boa noite. Tudo bem, gente? Até os próprios colaboradores, os espíritos que já estavam lá há muito tempo ajudando, reclamaram. Porque o governador atual falou assim, olha, não vai dar para continuar com isso. O governador cortou. Porque eles queriam chegar lá e comer. Queriam mesas lautas. E não é só isso não, queriam beber também. Como se estivesse encarnado. Aí, esse governador, ele convocou 200 instrutores. 200 instrutores de colônias bastante elevadas, para que pudesse dar cursos. E cursos de ensinar o quê? A ciência da respiração. Ciência da respiração? Vieram 200 instrutores elevados. E também a absorção de princípios vitais. Ciência da respiração e absorção de princípios vitais. Negócio desse. Aí houve uma tremenda rebelião, vamos dizer assim. Vamos falar assim, manifestações é a palavra que está lá. Assim como aqui na Terra ocorrem as manifestações contrárias às ideias. Então houve manifestações dos próprios colaboradores, de alguns ministérios. Não aceitaram a palavra do governador antigo, do governador atual, que cortou. Não. Agora nós vamos aprender o que acontece. Gente, ele gastou 30 anos de luta. 30 anos para modificar a questão da alimentação. 30 anos para mudar a cabeça dos espíritos de lá. Até que caíram na real. Aí será que tem alimentação ou não tem? O que você falou? Mas engraçado. Você falou uma coisa interessantíssima. Para alguns espíritos, o André Luiz tomava caldo lá, Théo? Tomava um caldinho. Foi servido para ele no hospital. Como foi? Porque como a Josi falou, né?
Quando chega lá, a gente ainda tem muitas questões do encarnado ainda, né? A gente ainda sente falta de muitas coisas, né? Por isso, inclusive, que tem que ser tratado esses 2 chakras, né? Exatamente. Que são muito materiais, né? Exatamente. Ô Thelma, você pode ler uma parte aqui para mim? Posso. Por favor, você quer brincar? Olha para vocês verem. Isso aqui não estava no programa, mas é o assunto de hoje. Leia, por favor, daqui até aqui. Aqui assim, até no final, aqui no ponto. Eu vou para frente para você ficar na tela. Presta atenção, gente, que importante. Esse é o capítulo 18. Nós estamos no capítulo 9. Então vai falar da alimentação. O André Luiz, lá na frente, eu já li o livro 4 vezes. Então lá na frente ele fala que ele foi visitar a Dona Laura, que é a mãe do Lísias, na casa dela, e como que ele foi atendido lá. Olha aí, presta atenção. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio... É só um minutinho, então tem regiões lá que dispensam essa alimentação, quase por completo. Vamos ler estudando. Então tem lugar lá em nosso lar que não precisa nem do caldo. É isso, tá? Isso. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos. Só um instantinho. Nós falamos de 6 ministérios, não foi, gente? Os ministérios mais presos ao plano físico é o Ministério do Auxílio, onde está o parque hospitalar, onde o André Luiz ficou quando saiu do umbral. Ele foi levado para o hospital. O hospital onde ele estava é o Ministério do Auxílio, onde tem doentes, necessitados, socorridos. Precisa do alimento? Sim. Agora, e o da regeneração também, que é o outro ministério, que são os mais próximos do plano físico. Os outros são mais próximos de regiões superiores. Então, por quê? Porque os próprios operários desses 2 ministérios, eles gastam muita energia cuidando de doentes. Eles precisam alimentar. Nem que seja um caldo. Presta atenção agora. Agora, tem lugares em nosso lar que dispensa todo tipo, até o caldo. Porque o ministro ensinou a ciência da respiração. Nós que eu falo, os espíritos aqui, os espíritos desencarnados não precisam, como você falou, eles não têm necessidade, o perispírito não tem necessidade, mas ele tem desejo de comer, mas necessidade não. Vamos ver. Tendo em vista nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias, é necessário renovar provisões de força. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Inimaginável, porque quem sabe é pela respiração. A gente nem imagina, porque nós aqui da Terra não temos noção. Agora, o ministro aqui no capítulo 9 falou que ia chamar 200 instrutores para ensinar a ciência da respiração e a absorção de princípios vitais. Quem sabe a alimentação é essa? É claro que sim. Gente, a alimentação dos espíritos, até inclusive de orbes muito evoluídos, muito mais evoluídos que a Terra, vai chegar a ser cutânea, pela pele.
Você alimenta pela pele, cutânea, através e outros da respiração. Respirou, está entrando gás carbônico, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, principalmente o nitrogênio. O encarnado, ele não consegue absorver o nitrogênio do ar. Ele não tem estrutura física que absorva o nitrogênio do ar. O perispírito tem? Tem. E aí eles fazem as ligações químicas. E nessas ligações químicas, ele, pela respiração, ele adquire carboidratos e a glicose suficiente para sustentar o perispírito. Entendendo? Então, tudo funciona dessa forma. Não pode completar. Eu tenho que dar uma paradinha para explicar, tá, Théo? Uhum. Aqui foi até onde pediu. Pode continuar? Ah, já foi até onde Já foi. pediu? É. Ah, então tá bom, não. Já chegou. Obrigada. Bom, então, gente. É 8h30, né? Uhum. Então, o que acontece é isso. Ciência da respiração e absorção de princípios vitais. Princípios vitais são fluidos vitais. Os fluidos vitais estão na natureza. O passe é transfusão de energia. Você está transferindo para o corpo físico através do seu perispírito e através do perispírito das entidades, porque todos têm perispírito. Então, ocorre a ligação e você vai receber os fluidos necessários para a sua cura. É assim que Jesus curava. Impunha as mãos, não é? Impunha as mãos nos olhos. E os cegos não saíam enxergando. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Está no Evangelho. Então, é necessário o quê? A gente já ir compreendendo essas coisas. E o mais importante do que compreender e estudar é colocar em prática no plano prático da vida. É a nossa vivência. É o que nós estamos fazendo em benefício do nosso progresso e do auxílio a quem precisa. Isso é o mais importante. É a nossa religião, gente. Porque no Evangelho, na doutrina espírita, não fala que a doutrina espírita é melhor do que as outras. Não tem isso. Não existe isso. O que vale é a reforma íntima e a transformação moral. Agora, nós devemos agradecer a Deus de estar numa escola dessa, é claro. Né? Então, lembrando aqui, vocês conhecem, já ouviram falar na Revista Espírita do tempo de Allan Kardec? Sim. Então, tem uma revista espírita do ano de 1860, quando Allan Kardec estava codificando o Espiritismo ainda. E tinha publicações dessas revistas. Então, Allan Kardec, teve essas publicações da Revista Espírita, e aí, então, é narrado nessa revista que o Allan Kardec evocou um espírito chamado Baltazar. Lá na Revista Espírita de 1860, pode consultar aí no Google. E aí, então, chegou um espírito chamado Baltazar, que foi um espírito inferior ainda. E ele, então, foi um espírito muito glutão na terra. Comia muito. Comia muito. E quando esse espírito chegou na reunião, a primeira coisa falou: cadê a comida? Cadê a mesa? Aí o Allan Kardec falou assim comigo, perguntou para ele: você sente necessidade da alimentação? Aí o Espírito ensinou ele. Respondeu: necessidade não. Eu não tenho necessidade de alimentar. Porque o perispírito é de outro tipo de matéria. E já foi feito o quê? Uma modificação no centro gástrico para desencarnar. Necessidade eu não tenho, mas eu tenho desejo de comer.
Porque não deixa de ser um vício, não deixa de ser um hábito, não é mesmo? Então a pessoa que, por exemplo, veio da área do álcool, né? Gostava muito do álcool. Chega do lado de lá, ele vai sentir falta ou não, Théo? Vai. Porque não quer dizer que desencarnou, que virou santo. A pessoa continua sendo do mesmo jeito que ela era quando encarnou. Não muda nada. Não tem passe de mágica. Então, por isso, a necessidade do desapego, né? De ir já desenvolvendo as questões morais elevadas. E o estudo abre a nossa mente. O Espírito nos auxilia muito. O estudo nos auxilia muito. Então, isso daí está a importância da gente conhecer, da gente estudar, da gente investir nas reuniões públicas, no culto no lar, no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente ir adquirindo ali a força, né? Porque Jesus falou, vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque todos nós no plano físico estamos sujeitos à tentação. A tentação ela não é propriamente negativa, o problema é você cair nela. Porque ela está ali para te testar. Porque estar encarnado é como andar numa corda bamba. Nós não sabemos a hora que nós vamos escorregar. Nós não sabemos a hora que nós podemos partir. Então, os conhecimentos vão nos auxiliar muito, não é mesmo, gente? Aqui no Livro dos Espíritos tem uma questão 257 que fala da questão das sensações e das percepções dos espíritos. Então, que sensações são essas? Importante, está lá no estudo dos princípios fundamentais também. Do perispírito. Tem que conhecer o perispírito? Seria ótimo. Seria ótimo, vai abrir um leque de informações. Né? Então, vem orientações nesta pergunta, porque os espíritos chegam lá e tomam a forma humana, não é mesmo, Thelma? Ele, na verdade, tem perguntas aqui falando que ele pode tomar a forma que ele queira, porque a matéria do perispírito, ela é a mesma do fluido cósmico universal, porém mais sutilizada. Ela é mais quintessenciada. É uma matéria volátil, né? Então, o espírito pode tomar a forma que ele queira. No livro Libertação, por exemplo, do próprio André Luiz, que é da série, tinha lá a região dos espíritos obsessores. Os espíritos obsessores. E tem chefia lá também. Tem os chefes que comandam lá e dão ordens. Né? E aí, então, eles estavam obsediando uma criatura que vai falar o livro inteiro sobre ela. Está na beira já de partir da terra. Então, e eles estavam só engrossando a turma de espíritos que auxiliavam as chefias lá. E aí então chegou um espírito feminino nessas regiões das trevas. E aí então o Gregório, você já deve ter lido, o Gregório, que é um chefe, né, muito inteligente, porque inteligência não quer dizer moralidade. Às vezes a pessoa é extremamente inteligente, calcula por A mais B, muito bom na matemática, né, na física, né, sabe tudo. E esse espírito, então, comandava uma legião de espíritos para poder obsediar muita gente. Aí chegou um espírito lá, foi atraído por essas regiões. Aí chegou um espírito feminino. E esse espírito chegou, está lá no livro, e com a forma de mulher. Aí o Gregório virou para ela, olhou, já entendeu tudo. E falou para ela, você é uma loba. Ela foi perdendo a forma perispirítica. E diz o livro Libertação, do próprio André Luiz, que daí a minutos ela saiu do recinto de 4 patas com a forma da loba, aquele rabo de lobo.
Isso aí. Você foi uma mãe desnaturada. Falou com ela. E ela absorveu porque tinha culpa no cartório. Tá entendendo? E aí, então, ela foi perdendo a forma, porque eles hipnotizam. É uma forma da obsessão. E o espírito que chegou lá, perdeu a forma humana e saiu na forma de louca. Isso chama licantropia na doutrina espírita. Ou zoantropia na obra de André Luiz. Então, o espírito tem a forma humana. Só que nessa pergunta aqui das sensações e das percepções dos desencarnados, dos espíritos, ele vem falando que os espíritos têm percepções pelo perispírito, né? Ele percebe, ele enxerga, ele ouve, não é mesmo? Só que não é com os olhos, ele enxerga, não é com os olhos, ele escuta, não é com o ouvido. Então os espíritos falam que as sensações e as percepções do espírito é no perispírito todo. Não precisa ser exatamente no olho. Tanto é que a mediunidade não é o terceiro olho. Você enxerga com o olho fechado. Porque o espírito não precisa do olho. Ele não precisa do ouvido. Então a importância de estudar o perispírito, né? Então ele vem falando, por exemplo, o espírito está no plano espiritual, chega na reunião mediúnica, e o médium está ali, ele enxerga o que está atrás dele aqui, ó. Ele está olhando para lá, mas ele enxerga o que está lá atrás. Ele enxerga o que está do lado, ele enxerga do outro, ele enxerga do outro, ele enxerga o que está lá no Japão. Porque o perispírito, as sensações e as percepções são nele todo. Isso aí a gente tem que falar porque envolve o estudo de hoje e abre um leque de informações. Aqui a pergunta 257, e nós vamos passar agora para o nosso lado, tá? Depois dessas explicações todas, fica muito fácil a leitura. É 257. Ensaio teórico da sensação dos espíritos. Olha que importante. Allan Kardec pergunta: o corpo é um instrumento da dor. Se não é causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Aí, gente, eu não vou ler tudo porque são 2 folhas de explicações. Vai falar, em 2 não mais. Isso tudo aqui é a pergunta 257. 4 folhas. Aí passa para 258. Certo? Depois vocês leem lá com paciência, porque é só uma vez no mês, não dá tempo de falar tudo. Nós temos que resumir, né, Théo? Senão a gente não caminha. Nosso lar agora. Capítulo 9. Prestem atenção. Já vimos que lá no capítulo que a Thelma leu, elucidou bastante a questão da alimentação, né? Muito importante. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, olha para vocês verem, gente, ele estava saindo com o Lísias e ele vem novamente falando dos jardins prodigiosos. Um jardim que tem prodígios, não é um jardim comum, é um jardim extraordinário. São jardins espetaculares, não tem jeito nem de descrever com as palavras da terra o que ele viu em nosso lar. Pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Olha a educação dos espíritos. Como que os espíritos são amigos, são companheiros? Agradável sensação de paz. Isso é importante demais na nossa vida e muita gente está vivendo sem paz aqui no plano físico, né, gente? Vamos orar? Me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, tudo em nosso lar, diz respeito ao trabalho, à lei do trabalho. Então, é muita gente indo e vindo, é muita movimentação com
prudência, sem desespero, sem ansiedade, mas com ordem, com disciplina, com tudo respira harmonia, tudo funciona, gente. Porque os espíritos que estão ali estão unidos pela lei da afinidade, da sintonia. Porque nós, quando desencarnarmos, nós vamos ser atraídos pelas regiões onde os nossos sentimentos e os nossos pensamentos se encaixam. Não é que vai ter um anjo lá na porta do céu e vai falar, fulano, entra pra cá, você vai pra cá. Você vem pro lado de cá. Não. Nós vamos ser atraídos pelo peso específico de quê? Do nosso perispírito. Porque o nosso perispírito tem peso. E o que estabelece ser mais leve ou ser mais denso? A vibração do espírito. Então, o que vai contar muito é os seus sentimentos, são os seus desejos, porque sentimentos inspiram ideias, pensamentos. Ideias suscitam palavras, e palavras estabelecem ações. E quando você entra no campo das ações, do agir no dia a dia, do fazer, do realizar, do vivenciar as ações nossas na vida, você cai na lei de causa e efeito, porque toda ação tem uma reação. Lei de causa e efeito. Então, quando você entrou na prática da ação, você já passou pelos sentimentos, pelas ideias, pelas palavras, até que você vai fazer o que você está sentindo. Então, é importante que nós possamos investir nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Já educando isso lá na nossa intimidade, lá no quarto nosso, lá dentro da nossa casa. Porque o mundo vai ser de regeneração quando nós formos espíritos de regeneração. Não vai ter progresso se nós não modificarmos. Não vai ter avanço na Terra sem mudarmos o que nós temos dentro. Porque nós trazemos dentro de nós o exterior. Por isso que lá é tudo bonito. Porque os espíritos habitantes de nosso lar estão ali pela lei da afinidade. Então, o que vale no plano espiritual não é a desigualdade que tem na Terra. Apesar que lá tem hierarquia, nós acabamos de ver. Tem os espíritos mais elevados que comandam, que dão ordens. Assim como o governador de nosso lar teve que lutar 30 anos. Lutar, que eu digo, é o seguinte, teve que investir num outro tipo de alimentação. Até que as pessoas pudessem compreender a necessidade de mudança, porque não precisa de comida para o perispírito. Nós podemos ter outros tipos de alimentação, diferente do plano físico. O perispírito tem outra estrutura. Então, isso aí é importantíssimo que nós possamos. O governador, que é o espírito que mais trabalha em nosso lar, isso está relatado aqui, é o que mais trabalha. Raramente tem uns momentos de descanso, que nem precisa. O espírito tem que descansar, são aqueles mais atrasados. O que é que tem o perispírito mais grosseiro? Não precisa nem dormir. Para quê? O espírito está sempre operando, está sempre produzindo. Mas isso é lá e não aqui. Aqui é outra matéria. Aí perguntou pelo abastecimento, como que dá? Você tem notícia de algum Ministério da Economia? Quantas horas? Falta 9 minutos. Então, antigamente explicou pacientemente o interlocutor, Lísias, né? Os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais.
As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviços de distribuição. Não precisa de economia. Sob o controle direto da governadoria. Sabe por quê? Porque quando mexe no centro gasto, na hora do desencarne, é feito modificações. É claro que o sistema excretor que está ligado não vai ter necessidade nenhuma no plano espiritual. Sistema excretor, como nós temos aqui. Então é diferente a condução do lado de lá. E aí, à medida que a gente for aprofundando nos estudos, nós vamos ver em detalhes, porque o André Luiz narra, mas ele não vem falar com você, ó, é assim, 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 assim. Então, ele vem explicando no geral, para que depois nós possamos entender em detalhes. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição. Muitos recém-chegados ao nosso lar, antigamente, duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune a tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais ministérios viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Aí o governador atual não poupou esforços. Então logo assumiu a direção, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Aí o Lisas vem narrando para o André Luiz. Vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram assembleias numerosas, alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestaram o contrário, não aceitaram, como eu tinha falado, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor. Mas o governador não desistiu não, gente. E eu quero dizer aqui, para poder ir finalizando, que é o seguinte: os espíritos elevados, da categoria dos governadores, de nosso lar, que tem o intelecto e a moral muito elevada, por isso estão nesses cargos, esses espíritos, eles são extremamente bons, ou não são? Eles têm a bondade como virtude, mas eles são enérgicos? São. Então, é aquela energia com amor, assim como Jesus não foi. Jesus chamou os públicos. Vou lembrar o nome. Jesus chamou esses saduceus, esses homens do templo, os religiosos tradicionais da época, fariseus, de hipócritas. Será que Jesus era enérgico? Ele tinha energia com bondade, com amor, porque ele tinha que ensinar a mensagem dele. Energia e amor. Assim são os espíritos elevados. Então, o governador, ele teve que usar de energia, sem violência, sem agressão. Compreenderam? Por quê? Porque é necessário quem está no comando, estabelecer ordens, disciplinas, porque senão vira bagunça. Senão vira umbral. Senão vira desordem. Porque bagunça e desordem só nas regiões inferiores. Então, para comandar, tem que ter energia e amor ao mesmo tempo, bondade, compreensão, tem que ter misericórdia, tem que ter as virtudes do bem, mas
não pode deixar de ter a energia. Então, o governador estabeleceu regras e falou que elas teriam que ser cumpridas. E isso foi extremamente maravilhoso para nós. A colônia melhorou muito. Os ministérios chegaram à verdadeira conclusão e compreenderam a intenção do governador. Então, isso é importante. Então, às vezes tem diferença de opiniões e isso serve para nós, é como exemplo. Ele trouxe isso para servir de exemplo nas casas espíritas. Que às vezes há atritos também. Isso é muito comum do ser humano encarnado. É ou não? É ou não é? Nós, né, estamos na casa espírita, aí surgiu uma fofoca ali, uma fofoquinha aqui, não sei o que ali, que se deixar vai tomando corpo. Então, não pode ter melindres, não pode ter desordem. E para isso nós estamos aqui estudando, para nós aprendermos a conduta de melhor conduzir os nossos trabalhos. Porque nós somos imperfeitos, nós somos cheios de defeitos. Nós somos encarnados, nós ainda temos dificuldades nas áreas que nós trazemos do nosso pretérito, do nosso passado tenebroso, onde nós caímos N vezes. E ninguém está aqui para apontar dedo para ninguém. Jesus nunca fez isso. Jesus, na sua bondade de mestre e senhor, como o mais evoluído que pisou na Terra, o governador do planeta Terra, né? Ao tratar do assunto da mulher adúltera, atira a primeira pedra quem não tiver defeito. Falou com os religiosos da época. Aí essas estão aí pregando, né, bondade e tal, mas vocês têm alguma dificuldade? Vocês têm algum problema? Ou é só a pecadora que se prostituiu lá? A mulher adúltera? Então, se algum de vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra, porque era costume apedrejar os adúlteros. Engraçado porque era só a mulher, né? Um homem que adulterou não foi também não. Né? Então, ali nós já estamos vendo os ensinamentos que Jesus e a doutrina espírita, espetacular, traz para todos nós. Dezembro, nós continuamos, tá, Théo? O tempo acabou, muito obrigada. Vocês brilharam na atenção, parabéns, viu? Muito bom. Você faz uma prece pra gente, né? Tá. Então agora, gente, chegou a hora de nós recebermos toda aquela energia que vai caindo sobre nós, aqui durante a reunião dos nossos mentores da casa, dos nossos guias que estão aqui, que trouxe cada coração, encarnados e desencarnados neste momento, para receber tamanhas informações e os fluidos que estão circulando aqui em nosso favor. Então, nesse momento, nós vamos estabelecer aquela sintonia com o plano espiritual, para que nós possamos receber muito nesta noite os fluidos da cura, os fluidos do fortalecimento, para que o nosso planeta Terra possa receber e espalhar essas bênçãos e dádivas que nós estamos recebendo aqui em favor daqueles que mais sofrem nesse momento. Então, nesse momento aqui, Senhor, nós te pedimos e rogamos em favor de toda a humanidade, que essas bênçãos e luzes que estão chegando até os nossos corações, as nossas mentes, possam se estender em favor da Europa, em favor do Oriente Médio, em favor de todas aquelas provações do mundo em transição, possam, a cada criança, a cada necessitado, a chegar àqueles lares onde a pessoa está mais sofrendo nesse momento, e nós possamos doar de nós, em favor do nosso próximo, através das vibrações, dos pensamentos que possam chegar até aqueles escaninhos, onde tiver um filho de Deus sofrendo, que possa receber a nossa paz, a nossa luz, e receber dos benfeitores, Clarencio, André Luiz, todos os benfeitores de nosso lar,
que possam agora estabelecer a paz na terra. Que assim seja. Que assim seja.